aos domingos, todos os domingos à noite. Ruth, hoje no capítulo de número 3. Ruth, capítulo 3. Primeiro capítulo, nós vimos uma providência amarga de Deus, de levar Noemi com sua família para longe de Israel, por uma decisão errada tomada por Elimeleque, o chefe de família ali, o pai provedor daquela casa. E nós vimos Deus, então, providenciando a volta de Noemi, agora com a sua nora, Ruth. E a própria Noemi disse que Deus tornou a sua vida amarga. Quando ela chega em Israel, ela diz, não me chame Noemi. Noemi significa deleitosa, delícia. E ela então diz, não me chame com esse nome, mas me chame Mara, que significa amarga, porque Deus amargou a minha vida e eu estou vivendo em uma profunda angústia. Então, Noemi, ela experimenta essa providência amarga de Deus nesse exato momento. Mas ela volta para Israel. E ao voltar para Israel, no capítulo 2, nós vemos as coisas se encaminhando novamente. E agora nós começamos a ver uma doce providência de Deus. Tem até um livro escrito por John Piper, um grande teólogo, que nesse livro que ele comenta sobre Ruth, o título do livro é A Doce e Amarga Providência de Deus. E assim nós vemos no nosso viver. A nossa vida, há momentos de angústia. Nossa vida tem também momentos de doçura. E nós vamos vivendo assim dentro da providência de Deus. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, mostrando como é que essa providência que começa a se desenhar no capítulo 2, agora se concretiza, ou pelo menos há uma promessa de ser concretizada agora no capítulo 3. E eu quero mostrar para vocês primeiramente a atitude de Noemi, depois a atitude de Ruth e por fim a atitude de Boaz, mostrando como eles agem, pessoas de Deus agindo no mundo de Deus. Mas quero finalizar mostrando que essas atitudes não é um mero exemplo para nós, mas essas atitudes contam ou mostram a história da salvação que Deus tem para as nossas vidas. Então, vamos começar aqui lendo o capítulo de número 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseste, isto farei. Até aqui por enquanto. Aqui nós vemos Ruth começando a sonhar. Vemos Ruth começando a olhar para o futuro e enxergar uma esperança. Noemi, né? E o que Noemi deseja não é nada mais do que segurança para sua nora e para ela mesma. Se nós olharmos para a nossa vida, é isso também que nós buscamos muito. Qual pai não quer uma segurança para o filho? Qual dos pais não deseja que os filhos vivam em segurança nos caminhos do Senhor, em segurança no trabalho, na escola? É algo que nós necessitamos e é algo que nós desejamos.
Mas é interessante que Noemi, aqui, ela começa a então olhar para o futuro e correr atrás disso, ir em busca disso. Tá certo que ela tem uma atitude meio ousada, pode parecer que Noemi estava sugerindo que Ruth se deitasse com Boaz. E nós sabemos que essa não é uma atitude correta, se deitar antes do casamento, e muito menos ali em Israel. Embora nos nossos dias as pessoas não estão nem aí para isso. Mas no meio do povo de Deus não é assim que funciona. E sugerir algo assim seria algo sujo, profano. Mas não é isso que Noemi sugere. Embora tem hora que pareça isso, mas o que Noemi simplesmente quer é que essa moça, Ruth, se coloque banhada, perfeita, para que Boaz pudesse olhar para ela e de repente propor-lhe um casamento. Tanto é que nós vemos, olha, Noemi dizendo, deita-te ali próximo dele e espera que ele vai te dizer tudo que você deve fazer. Ciente de que Boaz era um homem de Deus, Boaz era alguém que já cumpria as escrituras, nós vimos isso no capítulo 2. Então, certamente, esse homem de Deus diria a Ruth, quando ele dissesse a Ruth o que fazer, com certeza ele diria algo que viesse de Deus mesmo. E Noemi, então, começa a sonhar, a pensar no futuro, e então propõe isso à sua nora Ruth. Mas, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para a atitude de Ruth, de Noemi. Uma simples atitude. Quando nós olhamos Noemi vindo novamente para Israel, Noemi vem amarga, sem esperança. Ela diz que Deus amargou a sua vida. Ela começa a chorar, a lamentar a maneira como ela estava vivendo. Mas aqui, em um momento em que ela enxerga a esperança, Noemi então começa a pensar no futuro e a planejar o futuro. E não somente pensar, planejar, mas também executar, agir, fazer com que essas coisas acontecessem. O mero fato de Noemi ter uma estratégia já nos ensina alguma coisa aqui. As pessoas que se sentem vítimas raramente fazem planos. As pessoas que vivem pensando, Deus me angustiou, Deus tem me dado essa vida miserável, Deus não me faz prosperar, Deus fez isso comigo. As pessoas que vivem nessa amargura, nessa angústia, elas não conseguem enxergar o futuro, não conseguem pensar em planos, não conseguem caminhar, mas vivem amarguradas, angustiadas, como Noemi estava. Enquanto Noemi estava oprimida, o que ela dizia era apenas isso: o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Era só isso que ela fazia. Lembrem-se que no capítulo 2, Ruth vai buscar espigas e Noemi fica em casa, sem trabalhar, sem esperança, angustiada, amargurada. Mas quando ela vê Ruth voltando com a bênção do Senhor, ela começa então a enxergar que o Senhor poderia mudar a sua história. Ela começa agora a parar de ficar angustiada e começa a pensar no futuro e planejar o futuro e agir em direção ao futuro. Meus irmãos, a depressão nos impede de olhar para frente, nos impede de enxergar as bênçãos de Deus. A angústia, a amargura, faz com que a gente fique parados, inertes, sem sair do lugar. E isso tudo faz com que a gente olhe somente para trás. É como se tivesse um espelho na frente e nós só conseguíssemos olhar para aquilo que estava para trás, né? Olhar só no retrovisor do carro e não olhar para frente. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus, o Deus que você serve, que nós servimos, é um Deus que controla a história. E que a sua providência, às vezes, ela pode ser amarga, mas ela também pode ser doce. Como você conheceria um Deus que cura se você não ficasse doente?
Como é que você poderia experimentar o consolo de Deus se você não ficasse angustiado e sofresse? Como é que você experimentaria a presença de um Deus que protege se Ele não te colocar no vale da sombra da morte? Como é que você experimentaria o livramento, um Deus que nos livra dos males, se você não estivesse ameaçado pelos inimigos? Meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus de graça, de misericórdia, de amor, de consolação. Um Deus onde nós encontramos a benevolência, a bondade. Mas para que a gente experimente esse Deus, nós precisamos passar por muitas dificuldades na vida. É importante lembrá-los de que o deserto nem sempre é algo ruim. Geralmente, quando nós estamos vivendo um momento de dificuldade, nós falamos, nós estamos passando num deserto. Passando por um deserto. Mas é bom nós lembrarmos que o deserto também é lugar de treinamento. Foi num deserto que Deus treinou Moisés para ser um profeta que livrasse o seu povo da terra do Egito. No deserto é lugar onde Deus cura também. Foi num deserto que Deus curou a depressão de Elias, quando ele estava dentro daquela caverna dizendo, Senhor, todos estão contra mim. E Deus diz, sai daí, Elias, volta para casa, porque você não está sozinho. É no deserto onde nós somos tentados, provados, mas também vemos a providência de Deus. Foi no deserto que durante 40 anos o povo de Deus experimentou o cuidado de Deus. Quando eles não podiam plantar, mas não lhes faltava pão. Um deserto onde não tinha água, mas Deus fazia brotar da rocha. Quando nós passamos por dificuldades, meus irmãos, nós podemos ter certeza que ao olhar para frente, nós vamos ver as benevolências de Deus. Mas se eu ficar na angústia, parado e reclamando, me vitimizando, eu jamais verei a bondade de Deus. A vida é dura, é difícil, nós passamos por dificuldades, mas o Deus que nós servimos é o Deus do universo, que pode vencer todas as coisas. E com certeza a nossa vida está nas mãos dele. Mas eu gostaria de chamar também a atenção de vocês para uma segunda atitude de Ruth. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse-lhe, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Meus irmãos, naquele tempo, quando fala aí, tu és resgatador, em Israel funcionava da seguinte maneira. A mulher que perdesse o marido, ficasse viúva, as suas posses também eram perdidas. Mas a lei mandava que um irmão ou um parente próximo tomasse aquela mulher por esposa para que o nome do seu marido prevalecesse e as suas posses ainda permanecessem na sua família. É assim que funcionava. Então, essa pessoa que se casava com a viúva era chamada de resgatador. O que Ruth faz aqui é chegar aos pés de Boaz
descobrir os pés de Boaz, talvez para que ele sentisse frio, se incomodasse e acordasse à noite, então tivesse esse diálogo. O texto não nos diz por quê ou para que fazer isso. Mas ela descobre os pés e se deita aos pés como uma serva daquele senhor. E então Boaz acorda. Pergunta quem é. E aqui nós vemos a atitude de Ruth, dizendo: sou Ruth, a tua serva. E Ruth, ao dizer isso, ela surpreende Boaz, porque ela diz: estende sobre mim a tua capa, porque tu és resgatador. O que isso significa? Nada mais, nada menos do que pedir alguém em casamento. Ruth estava pedindo para que Boaz se casasse com ela. Ruth não vai ali com a intenção de se deitar com Boaz e ter uma relação sexual com ele de maneira oculta, que ninguém visse, de forma que ninguém visse, para satisfazer os seus desejos. Não é nada disso. Mas Ruth vê a oportunidade, porque Boaz é um resgatador. E ela então se coloca aos pés dele. E é interessante que aqui Boaz, ao acordar, diz assim: olha, ô Ruth, melhor você fez agora do que todas as outras vezes, porque você não foi atrás de jovens, seja eles pobres ou ricos, mas você veio buscar no lugar certo. Mas por que essa atitude é importante? Gostaria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 12. Quando Boaz está conversando com Ruth, Boaz diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essa palavra que é traduzida aqui por asas, a palavra hebraica, que aqui o tradutor traduziu por asas, é a mesma palavra que ele traduz por capa, quando Ruth diz: estenda sobre a tua serva a tua capa. Preste atenção, meu querido. Preste atenção. Boaz disse para Ruth: Ruth, você fez bem porque você veio buscar abrigo debaixo das asas do Senhor. E no capítulo 2, Boaz se demonstrou ser um homem de Deus. Um homem que cumpria a lei. Um homem que agia com misericórdia. Um homem que agia com benevolência. Um homem que representava Deus nas suas atitudes. E esse homem de Deus fala para Ruth: olha, bem-aventurado é você que veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Agora no capítulo 3, Ruth está diante de Boaz, reconhecendo que ele é esse servo fiel, esse Senhor. Ruth entende que Deus pode cuidar dela por meio de Boaz, através de Boaz. E Ruth vai buscar a bênção de Deus, Ruth vai buscar o favor de Deus, Ruth vai buscar a segurança de Deus na figura de Boaz, e chega para Boaz e diz exatamente o que Boaz tinha dito para ela. Ela diz: estende sobre mim as suas asas, porque tu és resgatador. Meus irmãos, muitas vezes nós agimos contrário a Ruth. Talvez Ruth pudesse ter ido. Boaz diz aqui que, olha, a tua benevolência agora foi maior do que antes, porque você poderia ter ido buscar amparo em jovens. Em outras palavras, você poderia ter ido curtir a vida, ou tentar de alguma outra maneira buscar satisfação para você. Mas não. Você veio diante de mim que posso te ajudar, posso te dar algo. E você fez uma atitude correta. Quantas vezes, irmãos, as pessoas vão buscar refúgio em tantos lugares, mas não buscam no Senhor? Quantas vezes nós preferimos estar na presença de um monte de pessoas ou coisas que podem nos dar uma satisfação momentânea, e trocamos a presença do Senhor, trocamos o cuidado do Senhor, trocamos a segurança do Senhor
por essas outras coisas. Ruth poderia ter feito isso. Ruth poderia ter dito a Noemi, falar, olha, Noemi, eu não vou não, porque Boaz é muito velho. E eu não quero aproveitar a vida. Eu sou uma moça estrangeira, estou aqui, eu quero procurar alguma coisa para mim. Não. Ruth vai se colocar e nós vamos ver que Boaz é essa figura do Senhor que resgata a gente. E aqui eu chamo a sua atenção para isso dizendo, meu irmão, que nós possamos sempre buscar refúgio, amparo, segurança naquele que de fato é escudo, é rocha, é socorro bem presente nas tribulações, que a gente sempre possa buscar no Senhor. Que a presença do Senhor seja o seu desejo. Que você não troque a presença do Senhor, que você não troque esse lugar de adoração por nenhum outro. Porque com certeza o Senhor há de te abençoar e cuidar de você. Mas gostaria de destacar também a atitude de Boaz. Ruth está pedindo Boaz em casamento. Versículo 11, olha o que Boaz diz. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Então tinha outra pessoa na fila, na frente de Boaz. Boaz não poderia resgatá-la. Boaz não poderia agora estender a capa sobre ela e dizer, seja minha esposa. Porque ele tinha que cumprir a lei. E havia um outro resgatador. Então Boaz não é esse tipo de homem que burla a lei de Deus, que despreza a lei de Deus, que vive contrário à lei de Deus. Não, ele é um homem que cumpre a lei. Mas ao mesmo tempo, ele não dispensa Ruth. Ele não se deita com ela nas escuras. Mas ele diz, fique aqui. Versículo 13. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Então, antes deles serem tentados ali, e se conhecesse no sentido de ter um relacionamento sexual, ela se levantou, se foi, mas ele cuidou dela até aquele momento. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Boaz ainda dá alimento para ela, para que ela levasse para casa. Ele não somente cumpre a lei, mas ele é alguém que age com graça e com misericórdia. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse, como te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ela, e disse ainda, estas 6 medidas de cevada, ele mas deu, e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Meus irmãos, Boaz é um exemplo de um servo do Senhor que nós precisamos tomar para nós. Há muitos homens descomprometidos na casa do Senhor. Infelizmente, quando a gente vai aconselhar algumas jovens a respeito de procurar um casamento, infelizmente a gente tem que dizer, olha, cuidado, porque não é porque está na igreja que é homem de Deus. Infelizmente nós temos que dizer isso. E aqui vale a pena chamar a sua atenção, você homem casado, ou você homem solteiro, que um dia vai se casar com uma mulher.
seja homem do Senhor. O Senhor nos chamou para abençoarmos nossas esposas, nossas mulheres, para cuidar delas, orar por elas, para ser um homem que conhece a lei do Senhor e seja como um Senhor Jesus na vida das nossas esposas. Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, vai falar do relacionamento do marido e mulher. E ele diz para os maridos: amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós precisamos, você homem, precisa ser um conhecedor da palavra. Você homem precisa ser alguém que luta para cumprir o que a Escritura diz. Você precisa agir com justiça, com graça, com misericórdia. Boaz ensina para nós a sermos homens de verdade. Boaz age para com Ruth não de maneira leviana, mas de maneira séria. Boaz age para com Ruth de maneira misericordiosa, graciosa. Então você, homem, tem um bom exemplo aqui para seguir. Nós vemos uma nora, uma sogra, olhando para frente e vendo em um homem um exemplo de Cristo, um exemplo de Deus, e procura para sua nora segurança. Nós vemos uma nora entendendo que esse homem de fato é alguém que pode lhe dar segurança, que representa o Senhor na vida dela. E ela larga tudo para ir buscar refúgio nesse lugar. E nós vemos um homem que cumpre aquilo que Deus havia ordenado em sua palavra para que todos nós pudéssemos cumprir. 3 atitudes que nos encorajam, que nos ensinam. Mas, meus irmãos, eu não posso terminar esse sermão olhando simplesmente para as atitudes dessas pessoas, porque essas atitudes cumprem um propósito muito maior de Deus nas nossas vidas. Isso já pré-anuncia o Evangelho de Deus salvando a cada um de nós. É interessante que esse versículo 9, que Ruth diz: estende a tua capa sobre a tua serva. Essa mesma figura de estender a capa em sinal de casamento, ela também aparece em Ezequiel 16, versículo 8, quando Deus fala do relacionamento dele para com a igreja. Olha só o que é que Deus diz: passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. E aqui é a mesma palavra. Deus dizendo: estendi sobre você as minhas asas e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 3 de Ruth, e nós vemos Boaz prometendo resgatá-la, essa figura representa Deus nos resgatando. E aqui em Ezequiel, Deus diz que nós vivíamos em tempo de amores, nos deitávamos com outros deuses, éramos idólatras, adorávamos outros deuses, tínhamos outros ídolos, mas o Senhor olhou para nós, estendeu sobre nós o seu manto, dizendo: eu estou casando com você. E Deus nos purifica, cuida de nós e nos segura, nos dá segurança. Portanto, ali Deus já estava representando como é que Ele age para com o seu povo. Noemi era uma estrangeira, mas agora Deus está trazendo ela para debaixo das suas asas e dizendo: eu sou o teu marido. Nós também não éramos povo do Senhor, nós éramos estrangeiros na presença do Senhor. Mas um dia Ele foi lá na tua casa, um dia Ele tocou no seu coração, transformou a sua vida, estendeu as abas do seu manto sobre você e disse: você é minha. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos resgata quando estamos perdidos.
O Senhor nos consola quando estamos angustiados e amargurados. O Senhor nos protege quando estamos em perigo. O Deus que nós servimos é um Deus que se mostra na figura desse homem, desse servo Boaz. Um Deus de amor, de misericórdia. Um Deus que não deixa a nossa despensa vazia. Pode nos faltar o dinheiro para comprar o alimento, mas Deus levanta alguém e vai lá e coloca azeite na nossa botija, como ele fez isso muitas vezes no Antigo Testamento. É um Deus que pode até permitir que a doença chegue até nós, mas Ele é um Deus que pode curar. Pastor, e se Deus não curar? Um dia Ele vai ressuscitar a sua vida e você vai viver eternamente com Ele, meu querido. O que uma doença pode fazer é tirar a nossa vida de pecado aqui, mas Deus a restitui na glória para vivermos eternamente sem pecado. É esse o Deus que nós servimos. Por que vivermos angustiados como Ruth estava? Se nós podemos olhar as benevolências de Deus, ou como Noemi estava, se nós podemos olhar a benevolência de Deus e começar a planejar o futuro, a pensar no futuro, encaminhar para o futuro, porque o que tem no futuro é bênção de Deus para a nossa vida. Não precisamos ficar temerosos. Não precisamos ficar tristes, não precisamos ficar angustiados, mas podemos caminhar na certeza de que o Senhor cuida de nós e de que o Senhor já estendeu a sua capa sobre nós e já disse a nós: tu és minha esposa, e eu vou cuidar de você. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a esposa do Senhor, Deus. E Ele cuida de nós. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agora, Senhor, agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, o Senhor mostra a nós como o Senhor é um Deus resgatador na figura de Boaz, agindo para com Ruth desta maneira. Obrigado, Senhor, porque isso é uma sombra do que o Senhor fez por nós. Isso é apenas para mostrar para nós como que o Senhor é um Deus cuidadoso, bondoso. Então, Deus, eu peço a Ti, que todas as vezes que nós estivermos no vale da sombra da morte, que a gente não tenha medo, mas se sinta seguro porque o Senhor está conosco. Que todas as vezes que a tribulação vier, que nós lembremos que o Senhor é um Deus de toda consolação e que consola cada um de nós. Que todas as vezes, ó Pai, que o medo bater na nossa porta, que a gente possa lembrar que o Teu amor lança fora o medo e nos encoraja a viver na Tua presença, tranquilamente descansados no Senhor. Que todas as vezes que nós estivermos em apuros, que nós possamos lembrar que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E que por meio da oração nós venhamos a pedir socorro ao Senhor. E desta maneira nós possamos sentir paz. Que todas as vezes que estivermos ansiosos, ó Deus, nós possamos lembrar que Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes fazendo diante de Ti conhecidas as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E dessa maneira, a gente pode experimentar a paz do Senhor que excede todo entendimento e nos dá tranquilidade. Que assim, ó Deus, a Tua igreja possa descansar no Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão e consolação do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queremos agradecer a presença de todos vocês, aqueles que nos visitam. Muito obrigado pela presença de vocês. Que vocês possam voltar